Olá, tudo bem com você? Cartas de um Diabo a seu aprendiz encerrada. Agora vamos ao último discurso de Screwtape, escrito por Lewis e publicado em 1959 na revista semanal Saturday Evening Post e posteriormente adicionado na edição de 1961 do livro The Screwtape Letters, com a adição do discurso posterior que vamos ler agora, chamado Screwtape propõe um brinde. Agora, ao invés de cartas para Wormwood, acompanhamos o velho tentador em um jantar anual oferecido aos jovens demônios pela Faculdade de Treinamento de Tentadores. Aqui, Screwtape é o convidado de honra do diretor Slubgob e voltará com suas dicas e táticas para não apenas tentar os pacientes, mas também conta das estratégias para minar a sociedade como um todo. Sobre essa leitura, que eu achei serem apenas 10 páginas, foram na verdade umas 20. E por essa razão o áudio acabou ficando longo, mas com a vantagem do áudio completo. E ao final, para a versão do YouTube, os livros que utilizei neste projeto de leitura do livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz, assim como eu fiz no vídeo do Paraíso Reconquistado. Dessa vez você acompanhará a leitura como em um audiolivro e ao final adicionarei o que seriam as notas de rodapé explicativas de termos e personalidades citadas por Screwtape. Acho que era isso que eu queria te contar antes de começarmos, por isso se prepara, ajusta o volume, se ajeita e antes me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. Screwtape proposes a toast by C.S. Lewis. Screwtape propõe um brinde, primeira publicação em 1959 na revista semanal Saturday Evening Post. O cenário é o inferno, a ocasião um jantar anual oferecido aos jovens demônios pela Faculdade de Treinamento de Tentadores. O diretor, Slubgob, acaba de brindar a saúde de seus convidados e Screwtape é o convidado de honra. Ergue-se então para responder: Senhor diretor, vossa eminência, vossas repelências, ilustres senhores espinhosos, sombrosos e demais nobres demônios. O costume nestas ocasiões pede que o palestrante dirija-se principalmente àqueles entre vocês que acabaram de se formar e que em breve ocuparão o cargo de tentadores oficiais na Terra. É um costume ao qual com prazer obedeço. Lembro-me muito bem do quanto fiquei apreensivo enquanto esperava pela minha primeira nomeação. Espero e acredito que cada um de vocês se sinta do mesmo modo hoje à noite. A carreira de vocês está à sua frente. O inferno espera e exige que ela seja como foi a minha. Uma carreira de sucesso ininterrupto. Caso contrário, vocês sabem o que os aguarda. Não desejo amenizar aquela sadia e realista sensação de terror, a persistente ansiedade que deve agir como incentivo e ímpeto para todas as suas ações. Quantas vezes vocês sentiram inveja da faculdade do sono que têm os humanos? Ainda assim, desejo também proporcionar-lhes uma visão levemente encorajadora acerca da nossa situação estratégica como um todo. O seu temido diretor incluiu em seu discurso repleto de assuntos uma espécie de pedido de desculpas pelo banquete que agora temos diante de nós. Bem, meus nobres diabos, a culpa não é dele, mas seria inútil negar que eram da pior qualidade as almas humanas em cuja angústia hoje nós nos banqueteamos. Nem mesmo a culinária mais requintada de nossos atormentadores conseguiria deixá-las menos insípidas. Ah, o prazer que é novamente dar uma dentada num Farinata, num Henrique VIII ou mesmo num Hitler. Eles tinham crocância, tinham carne, uma fúria, um egoísmo, uma crueldade que só era menos sólida que a nossa. Impunham uma deliciosa resistência ao serem devorados. Aqueciam nossas entranhas quando nós os engolíamos. Em vez disso, o que temos essa noite? Tivemos um político municipal com molho de suborno, mas posso dizer que não pude detectar nele o sabor de uma avareza realmente ardente e brutal como aquela deliciosa avareza dos grandes magnatas do século passado. Não era ele, sem dúvida, um homenzinho, uma criatura que embolsava pequenos
os subornos acompanhando o ato de uma piadinha medíocre em particular, subornos que eram negados em seus discursos públicos repletos de insípida superficialidade. Uma pessoinha imunda e sem importância que se afogou na corrupção, mal se dando conta de que era corrupto, e apenas porque todos os outros também tinham consciência disso. Depois desse prato, tivemos o insípido assado de adúlteros. Vocês conseguiram saborear nele o mínimo traço de uma luxúria totalmente esbraseante, desafiadora, rebelde e insaciável? Eu não. Para mim, todos tinham o sabor de idiotas subsexuados que cometeram erros ou foram levados para as camas erradas como resposta automática a anúncios publicitários apelativos, ou apenas para se sentirem modernos e liberados, ou para se certificarem de sua virilidade ou de sua normalidade, ou até mesmo porque não tinham mais nada para fazer. Sinceramente, a mim que já provei de uma Messalina ou de um Casa Nova, eles causaram náusea. O sindicalista com guarnição de conversa fiada talvez estivesse um pouquinho melhor. Ele causou um verdadeiro mal. Trabalhou não inteiramente sem consciência do que fazia para causar derramamento de sangue, fome e a extinção da liberdade. Sim, de certa maneira foi isso que ele fez. Mas que maneira de se fazer! Ele pensava muito pouco nesses objetivos fundamentais. Tudo que dominava sua vida era a obediência ao partido, a importância que dava a si próprio e, acima de tudo, a mera rotina. Mas vamos ao ponto principal. Em termos gastronômicos, tudo isso é deplorável. Mas espero que nenhum de nós aqui esteja colocando a gastronomia em primeiro lugar. Não seria tudo isso de modo totalmente diferente e ainda mais grave, algo que na verdade nos dá esperança, algo de grande potencial? Avaliemos, por exemplo, apenas a quantidade? A qualidade pode ser sofrível, mas jamais tivemos tamanha abundância de almas desse tipo. E eis a nossa grande vitória. Ficamos tentados a dizer que se essas almas ou essas poças residuais daquilo que já foi uma alma, mal valem a pena serem levadas à danação. Sim, mas o inimigo, por alguma razão perversa e enigmática, achou que vale a pena salvá-las. Acreditem, ele pensa nisso. Vocês jovens que ainda não estão trabalhando ativamente não têm a menor ideia do grande esforço e da habilidade necessários para finalmente capturar cada uma dessas criaturas desprezíveis. A dificuldade está na própria insignificância e frouxidão deles. Temos aqui uns vermezinhos que eram tão confusos em seus pensamentos, tão passivamente receptivos ao ambiente, que foi muito difícil fazer com que chegassem àquele nível de clareza e deliberação que lhes possibilita chegar ao pecado mortal. Foi preciso elevá-los só um pouco, apenas o suficiente, mas não passar do limite fatal e elevá-los em excesso, porque senão, é claro, provavelmente tudo estaria perdido. Eles poderiam ter enxergado, poderiam ter se arrependido. Por outro lado, se nós os tivéssemos erguidos só um pouquinho, talvez estivessem qualificados apenas para o limbo, como criaturas que não são adequadas nem para o céu nem para o inferno. Seres que, incapazes de ter as qualificações necessárias, são deixados para afundar para todo sempre numa subhumanidade mais ou menos satisfeita. Em cada escolha individual a respeito daquilo que o inimigo chamaria de caminho errado, essas criaturas raramente estão, se é que alguma vez estiveram, num estado de completa responsabilidade espiritual. Eles não compreendem nem a origem nem a verdadeira característica das proibições que estão violando. A consciência deles raramente existe separada da esfera social que os cerca. E é claro, nós tramamos para que a própria linguagem deles seja completamente turva e confusa. Aquilo que é um suborno na profissão de um deles nada mais é que uma gorjeta ou um presentinho na de outro. A primeira tarefa dos tentadores foi solidificar escolhas que levam à estrada do inferno, transformando-as em hábitos através da repetição constante. Porém, eles teriam de transformar esses hábitos num princípio, e isso é algo muito importante. Um princípio que a criatura esteja preparada para defender. Depois disso, tudo fica fácil, a conformidade ao ambiente social, que inicialmente é apenas instintiva ou até mesmo mecânica. Afinal, como uma geleia poderia não se adaptar ao meio, torna-se agora um credo inconsciente ou um ideal de pertencer a um grupo ou de ser como os outros. A
simples ignorância da lei que estão desobedecendo transforma-se numa vaga teoria a respeito da própria lei. Lembre-se de que eles não sabem nada de história. Teoria que fica bem clara quando dão a essa lei o nome de convencional ou puritana ou de moralidade burguesa. Assim, gradualmente passa a existir no âmago da criatura a rígida e arraigada resolução de continuar a ser o que é e até mesmo de resistir aos humores que possam modificar essa situação. É uma resolução pequena, nem um pouco ponderada. Eles são excessivamente ignorantes, tampouco desafiadora. São incapazes disso devido à sua pobreza emocional e imaginativa. Na verdade, ela é quase formal e discreta, de uma maneira que lhe é peculiar, como um seixo, um câncer ainda em desenvolvimento, mas serve aos nossos propósitos. Finalmente, temos uma rejeição real e deliberada, embora não inteiramente articulada, daquilo que o inimigo chama de graça. Esses, portanto, são fenômenos bastante bem-vindos. Primeiro, a abundância de presas. Por mais insípido que seja o cardápio, não corremos o risco de morrer de fome. E em segundo lugar, a vitória. Nunca os nossos tentadores foram tão habilidosos. Mas a terceira lição, da qual ainda não falei, é a mais importante de todas. O tipo de alma em cujo desespero e ruína nós, esta noite, bem, não direi que nos banqueteamos, mas que subsistimos. Enfim, em que subsistimos essa noite aumenta cada vez mais em número e continuará a aumentar. Nossos conselheiros do baixo comando nos asseguram de que a tendência é esta. Temos ordens para orientar toda a nossa tática tendo em mente essa situação. Os grandes pecadores, aqueles nos quais as paixões vívidas e geniais foram levadas além do limite e nos quais sua imensa concentração de vontade foi devotada a assuntos que o inimigo odeia, enfim, nem todos eles desaparecerão, mas ficarão mais raros. Teremos cada vez mais presas, mas consistirão cada vez mais de puro lixo. Lixo que tempos atrás jogaríamos para Cérbero e para os cães do inferno, pois não seria apropriado para o consumo diabólico. Há duas coisas que quero que percebam a esse respeito. Em primeiro lugar, que por mais deprimente que possa parecer, isso é, na verdade, uma mudança para melhor. E em segundo lugar, eu quero chamar a atenção de todos para a maneira com que conseguimos esse feito. É uma mudança para melhor. Os grandes e saborosos pecadores são feitos do mesmo material que aqueles fenômenos horríveis, os grandes santos. O desaparecimento quase total desse material pode significar refeições insípidas para nós, mas isso não significa também uma grande frustração e fome para o inimigo? Ele não criou os humanos, não se tornou um deles e teve uma morte horrível entre eles apenas para produzir candidatos para o limbo, humanos com defeito. Ele queria fazer santos, deuses, criaturas como ele mesmo. Não seria a insipidez desse cardápio um pequeno preço a pagar pelo delicioso conhecimento de que todo o seu grande experimento está chegando ao fim? E não só isso, à medida que o número de grandes pecadores cai e a maioria perde toda a individualidade, os grandes pecadores tornam-se agentes bem mais eficazes para nós. Cada ditador e mesmo cada demagogo, quase toda estrela de cinema ou cantor, pode agora arrastar dezenas de milhares de humanos consigo. Outros humanos se oferecem ou oferecem aquilo que resta deles a esses grandes pecadores, e se oferecem a eles, oferecem-se também a nós. Talvez venha a época em que não precisaremos nunca nos preocupar com a tentação individual, com exceção de poucos. A regra é: apoderem-se do pastor e todo o resto do rebanho o seguirá. Vocês se dão conta do quanto conseguimos reduzir muito da raça humana a meras cifras numéricas? Isso não aconteceu por acidente. Foi a nossa resposta, e uma resposta magnífica, a um dos maiores desafios que já tivemos de enfrentar. Neste ponto, devo relembrá-los da situação em que os humanos se encontravam na última metade do século XIX, a época em que deixei de ser um tentador e fui recompensado com um cargo administrativo. O grande movimento em direção à liberdade e igualdade entre os homens já tinha dado frutos e amadurecido a essa época. A escravidão foi abolida, houve a vitória dos americanos em uma guerra de independência e a vitória da Revolução Francesa. A
tolerância religiosa cresceu em quase todos os lugares. Nesse movimento, originalmente havia muitos elementos que estavam a nosso favor. Muito ateísmo, muito anticlericalismo, muita inveja e sede de vingança e até mesmo algumas tentativas bastante absurdas de reviver o paganismo. Não foi fácil determinar qual seria a nossa postura. Por um lado, foi um golpe duro para nós, e ainda é, o fato de que qualquer homem que tivesse fome devesse ser alimentado, ou de que todos quantos levavam grilhões tivessem de ganhar a liberdade. Mas por outro lado, havia nesse movimento tanta rejeição da fé, tanto materialismo, tanto secularismo e tanto ódio que nos sentimos impelidos a encorajá-lo. Mas ao fim da segunda metade do século, a situação já era bem mais simples e também mais ameaçadora. No setor inglês, a linha de frente onde servi por tanto tempo, algo horrível aconteceu. O inimigo, com a prestidigitação que lhe é peculiar, apropriou-se em grande parte desse movimento progressivo ou liberalizante e o perverteu para seus próprios fins. Muito pouco do seu velho anticristianismo permaneceu. O perigoso fenômeno chamado socialismo cristão proliferou. A velha e conhecida figura do dono de fábrica, homens que ficaram ricos com o suor do trabalho em vez de serem assassinados pelos seus trabalhadores, pois nós poderíamos ter usado isso também. Recebiam a desaprovação de sua própria classe. Os ricos cada vez mais desistiam de seus poderes, mas não por conta de uma revolução ou força, mas por obediência à própria consciência deles. E os pobres que se beneficiavam disso comportavam-se de maneira decepcionante. Em vez de usar suas novas liberdades, que era o que nós obviamente esperávamos que fizessem, para o massacre, o estupro e a pilhagem, ou até mesmo para a embriaguez perpétua, estavam cada vez mais engajados a ficar limpos, mais organizados, mais econômicos, mais educados e até mesmo mais virtuosos. Creiam-me, meus nobres diabos, a ameaça de algo semelhante à nossa sociedade realmente saudável parecia então bastante grave. Graças ao nosso Pai nas profundezas, essa ameaça foi eliminada. Nosso contra-ataque deu-se em 2 níveis. Num nível mais profundo, nossos fornecedores conseguiram dar vida a um elemento que estava implícito no movimento desde o início, o oculto âmago dessa busca pela liberdade. Havia também o profundo ódio pela liberdade pessoal. Foi aquele homem de grande valor, Rousseau, o primeiro a revelar essa verdade. Em sua democracia perfeita, lembre-se, somente a religião estatal é permitida. Volta-se à escravidão e diz-se ao indivíduo que aquilo que ele sempre desejou, embora ele não soubesse disso, é aquilo que o governo lhe ordena. Desse ponto inicial via Hegel, outro grande propagandista extremamente valioso para nós. Nós facilmente conseguimos conceber tanto o Estado comunista como o nazista. Tivemos grande sucesso até mesmo na Inglaterra. Dia destes, ouvi dizer que nesse país um homem não pode, sem autorização formal, cortar uma árvore que é sua, com seu próprio machado, cortá-la em tábuas com seu próprio serrote e fazer com as tábuas um armazém de ferramentas em seu próprio jardim. E esse foi o nosso contra-ataque num dos níveis. A vocês que são meros iniciantes, não serão confiados trabalhos, obviamente dessa natureza, vocês serão tentadores de indivíduos. Contra eles ou através deles, o nosso contra-ataque assume forma diferente. Democracia é a palavra que vocês usarão para ter total controle sobre eles. O ótimo trabalho que os nossos especialistas em filologia fizeram no campo da linguagem humana faz com que seja desnecessário avisar vocês de que eles jamais devem dar a essa palavra um significado claro e definido. Eles não terão um significado claro e definido para ela. Jamais lhes ocorrerá que democracia é, na verdade, o nome de um sistema político, diríamos até mesmo um sistema de votação, e que isso tem uma ligação muito tênue e remota com o que vocês estão tentando vender-lhes. E eles também não devem, é claro, jamais levantar aquela questão aristotélica, se o comportamento democrático significa o comportamento que as democracias apreciam ou o comportamento que irá preservar a democracia. Pois se chegassem a pensar nesses termos, provavelmente pensariam que as duas coisas não precisam ser iguais. Vocês devem usar essa palavra somente
somente como um encantamento, se preferirem somente pelo seu poder propagandístico. É um nome que veneram. Está ligado, é claro, com aquele ideal político, onde que todos os homens devem receber o mesmo tratamento. Vocês deverão então fazer uma furtiva transição em suas mentes desse ideal político para a crença factual de que todos os homens são iguais, principalmente os homens com quem vocês estiverem lidando. Consequentemente, vocês podem usar a palavra democracia para encorajar na mente deles o mais degradante e também menos agradável de todos os sentimentos humanos. Vocês poderão fazer com que eles tenham não apenas de modo descarado, mas também com um verdadeiro brilho de autoprovação, uma conduta que, se não puder ser defendida por essa palavra mágica, será ridicularizada por todos. O sentimento de que falo é obviamente aquele que predispõe um homem a dizer: eu sou tão bom quanto você. A primeira e mais óbvia vantagem é que assim vocês os induzem a fazer de uma mentira deslavada o centro de suas vidas. Com isso, não quero apenas dizer que o que eles dizem em si é falso, que eles não se equiparam em termos de bondade, honestidade e bom senso aos outros mais do que equipariam em termos de altura ou circunferência da barriga. Quero dizer que eles próprios não acreditam nisso. Nenhum homem que diz eu sou tão bom quanto você acredita nisso. Ele não diria se acreditasse. Um cão da raça São Bernardo nunca diz isso para um cachorro de brinquedo, e nem o erudito para um ignorante, nem o homem que tem emprego para um mendigo, tampouco uma mulher bonita para aquelas sem atrativos. A reivindicação da igualdade, fora do campo estritamente político, é feita apenas por aqueles que acham que eles mesmos são inferiores de alguma maneira. O que ela na verdade expressa é a ardorosa, excruciante e agonizante consciência de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar e que, portanto, acaba por ofendê-lo. Sim, desse modo, ele se ressente também de toda forma de superioridade nos outros, passa a caluniá-la, quer aniquilá-la. Logo depois passa a suspeitar de que cada simples diferença é uma afirmação de superioridade. Ninguém deverá ser diferente dele no modo como fala, nas roupas, nos gestos, nos passatempos, na comida que ingere. Ali está alguém que fala o inglês de um jeito mais claro e de modo mais eufônico que eu. Certamente não passa de uma afetação vil e snob. Ali está um homem que diz não gostar de cachorro-quente. Certamente se acha bom demais para comer cachorro-quente. Lá está outro que não pôs a moeda na jukebox. Deve ser um daqueles intelectuais snobs e só fez isso para se mostrar. Se fossem boas pessoas, seriam como eu. Elas não têm o direito de ser diferentes. É antidemocrático. No entanto, esse útil fenômeno não é em si nenhuma novidade. Os homens o conhecem há milhares de anos sob o nome de inveja. Até o momento sempre o consideraram como o mais horrível e também o mais cômico dos defeitos. Aqueles que tinham consciência de que tinham inveja sentiam vergonha. Aqueles que não tinham a derramavam sem remorso sobre os outros. A deliciosa novidade da situação atual deve-se ao fato de que vocês podem encorajar esse ressentimento, fazer dele algo respeitável e até mesmo louvável pelo uso da palavra mágica democrático. Sob a influência desse encantamento, aqueles que forem completamente inferiores ou inferiores até certo ponto podem dedicar-se inteiramente e com sucesso, ainda mais do que antes, a fazer com que todos os outros desçam a seu nível. E não apenas isso, sob a mesma influência, aqueles que chegarem ou puderem chegar mais perto da humanidade no seu sentido mais profundo, na verdade, acabam por afastar-se dela, pois temem ser antidemocráticos. Tenho fontes confiáveis que me dizem que os jovens humanos volta e meia suprimem o seu gosto incipiente pela música clássica ou pela boa literatura, porque isso talvez os impeça de ser gente como a gente, que as pessoas que realmente desejam ser honestas, castas ou sensatas e que recebam a graça que permite que elas sejam assim, acabam não cedendo ao impulso, pois aceitá-los faria com que fossem diferentes. Poderia ser mais uma ofensa contra a ordem das coisas, poderia deixá-los fora do círculo da irmandade, impossibilitaria sua integração com o grupo. Eles poderiam, o horror dos horrores, tornar-se indivíduos. Tudo se resume à prece que uma jovem humana
humana supostamente recitou recentemente. Meu Deus, faça com que eu seja uma moça normal do século XX. Graças aos nossos esforços, cada vez mais isso poderá significar: faça com que eu seja uma mulher frívola, uma imbecil, uma parasita. Enquanto isso, como um maravilhoso produto derivado desta química, os outros, a cada dia o número diminui, que não aceitam ser normais e comuns e gente como a gente e integrados, tendem cada vez mais a tornar-se, na verdade, os seres arrogantes e excêntricos, que a ralé de qualquer modo já acreditava que eles eram, pois a desconfiança costuma gerar exatamente aquilo de que se desconfia, já que independentemente do que eu faça, os meus semelhantes pensarão que eu sou uma bruxa ou um agente comunista, já que a desgraça é a mesma, não fará diferença se eu me transformar no que eles acreditam. Como resultado, nós agora temos uma inteligência que, embora seja pequena, está sendo muito útil para a causa do inferno. Mas tudo isso não passa de um subproduto de todo esse processo. Na verdade, quero chamar a atenção de vocês para o vasto e generalizado movimento para desacreditar e finalmente eliminar toda e qualquer qualidade humana, seja ela moral, cultural, social ou intelectual. E não é lindo perceber o quanto a democracia, no seu sentido mágico, está fazendo por nós agora o trabalho que já foi feito pelas ditaduras mais remotas e pelos mesmos métodos? Lembram-se da ocasião que um dos ditadores gregos, então chamados de tiranos, enviou um emissário a outro ditador para pedir seu conselho a respeito de princípios para melhor governar? O outro ditador levou o emissário a um milharal e lá cortou com seu bastão todas as hastes que ficassem 1 centímetro que fossem acima do nível das outras. A moral é simples: não permita que nenhum de seus elementos seja diferente dos outros. Não permita a existência de nenhum homem que seja mais sábio ou melhor, ou mais famoso, ou até mesmo mais bonito que a massa. Faça com que todos sejam cortados até o nível comum. Todos serão escravos, meros números, todos insignificantes. Assim os tiranos praticavam de certa forma a democracia. Mas hoje a democracia pode ter o mesmo resultado sem nenhum tirano que não ela mesma. Ninguém mais precisa ir a um milharal com um bastão. As próprias hastes menores irão eliminar as partes superiores das maiores. E as maiores começam a se nivelar às outras na sua vontade de ser como as outras. Eu já disse que é uma tarefa árdua e complicada assegurar a danação dessas pequenas almas, dessas criaturas que quase deixaram de ser indivíduos. Mas, se vocês fizerem o esforço necessário e usarem de suas habilidades, poderão ficar bem confiantes no resultado. Os grandes pecadores apenas parecem ser uma presa mais fácil, mas eles são imprevisíveis. Depois que você os manipularem por 70 anos, o inimigo poderá arrastá-los de suas garras no ano seguinte. Percebam que eles são capazes de um arrependimento verdadeiro. Eles têm verdadeira consciência da culpa. Se as coisas tomarem o rumo errado, estão tão prontos para desafiar as pressões sociais em nome do inimigo como estão para desafiá-las em nosso nome. De certa forma, é mais trabalhoso rastrear e golpear uma mosca que foge do que atirar a pouca distância num elefante selvagem. Mas o elefante dará mais trabalho se vocês não o acertarem. A minha experiência, como já disse, resume-se praticamente ao setor inglês e ainda recebo mais notícias a respeito dele do que dos outros. Talvez o que eu vá dizer agora não seja de grande valia para os setores nos quais alguns de vocês atuarão, mas vocês poderão fazer os ajustes necessários quando chegarem lá. Certamente o que direi será de alguma ajuda. Se for de pouca ajuda, vocês deverão trabalhar para fazer com que o país de que estiverem encarregados seja mais parecido com a Inglaterra dos dias de hoje. Nessa terra promissora, o espírito de eu sou tão bom quanto você já passou a ser algo mais do que uma influência puramente social. Ele começa a se infiltrar no sistema educacional. Não posso dizer com certeza até onde ele foi no presente momento, e isso tampouco importa, uma vez que vocês captarem a essência, poderão facilmente prever seus desdobramentos futuros, essencialmente se nós mesmos desempenharmos um papel nesses desdobramentos. O princípio básico da nova educação é que os alunos lentos e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque elas são muito obviamente diferenças individuais, precisam
possam ser disfarçadas. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos consigam boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos ou quase todos os cidadãos possam entrar nas universidades, quer tenham a capacidade ou o desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas, as crianças que forem lentas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazendo bonequinhos de argila e dar isso o nome de educação artística. Mas durante todo esse tempo jamais deve haver nenhuma menção ao fato de que elas são inferiores às crianças que estão efetivamente estudando. Qualquer bobagem em que estiverem envolvidas deve ter, acho que os ingleses já estão usando essa expressão, igualdade de valor. E é possível conceber um esquema ainda mais drástico. As crianças que estiverem aptas a ser transferidas para uma classe mais adiantada podem ser mantidas numa classe anterior usando métodos artificiais com a justificativa de que as outras poderiam ter algum tipo de trauma. Por Beelzebub, que palavra mais útil, caso ficassem para trás. Assim, o aluno mais inteligente permanece democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade em toda a sua carreira escolar, e um menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante é obrigado a ficar sentado ouvindo coevos tentando soletrar "o vovô viu a uva". Resumindo, não é absurdo esperar pela abolição praticamente total da educação quando finalmente "eu sou tão bom quanto você" sair vitorioso. Todos os incentivos para aprender e todas as penalidades para a ausência do desejo de aprender desaparecerão. Os poucos que quiserem aprender não poderão fazê-lo. Afinal, quem são eles para se destacarem entre seus colegas? E de qualquer modo, os professores, ou devo dizer babás, estarão excessivamente ocupados tranquilizando os ignorantes e dando-lhe tapinhas nas costas para perderem tempo ensinando de verdade. Não precisaremos mais ter de planejar e trabalhar arduamente para espalhar a arrogância serena ou a ignorância incurável entre os homens. Os próprios vermezinhos farão isso por nós. É claro que isso só aconteceria se toda a educação se tornasse estatal. Mas é isso que acontecerá, pois faz parte do mesmo movimento. Os impostos inventados para esse propósito estão acabando com a classe média, a classe que estava disposta a economizar e fazer sacrifícios para que seus filhos recebessem uma educação privada. A remoção dessa classe, além de estar ligada à abolição da educação, felizmente é mais uma consequência inevitável daquele espírito que diz "eu sou tão bom quanto você". Foi este, afinal de contas, o grupo social que deu aos humanos a esmagadora maioria de seus cientistas, físicos, filósofos, teólogos, poetas, artistas, compositores, arquitetos, juristas e administradores. Se alguma vez já houve um bando de galhos que precisavam ter suas pontas cortadas para ficarem no mesmo nível das outras, certamente esse grupo era composto pela classe média. Como disse um político inglês pouco tempo atrás, a democracia não deseja grandes homens. Seria inútil perguntar a essa criatura se por desejar ele quer dizer precisar ou gostar de. Mas é melhor deixar tudo às claras, pois aqui a pergunta de Aristóteles surge novamente. Nós no inferno certamente ficaríamos felizes com o desaparecimento da democracia no sentido estrito da palavra. A tal organização política, como todas as formas de governo, ela em geral trabalha em nosso favor, mas no geral está menos do nosso lado do que as outras formas, e devemos nos dar conta de que a democracia, no seu sentido diabólico, "eu sou tão bom quanto você", gente como a gente, sensação de pertencer ao grupo, é o instrumento mais valioso que poderíamos desejar para extirpar as democracias políticas da face da Terra. Pois a democracia, ou o espírito democrático, no sentido diabólico, produz uma nação sem grandes homens, uma nação feita basicamente de analfabetos, moralmente fracos, devido à falta de disciplina na juventude e frágeis devido a toda uma vida de intemperança. E é isso que o inferno deseja que cada povo democrático seja, porque quando uma nação dessas acaba entrando em conflito com outra nação onde as crianças foram diligentes na escola, onde o
talento é valorizado e onde a massa ignorante não opina em assuntos de ordem pública, só um resultado é possível. Recentemente, uma democracia ficou bastante surpresa quando descobriu que a Rússia tomou-lhe a dianteira em matéria de ciência. Um adorável exemplo da cegueira humana. Se toda a sociedade tende a opor-se a qualquer tipo de excelência, por que esperavam que seus próprios cientistas se sobressaíssem? É nossa tarefa encorajar o comportamento, o estilo, enfim, toda uma atitude mental que as democracias naturalmente apreciam. Porque são exatamente essas coisas que, se forem deixadas à vontade, acabarão por destruí-las. Vocês podem até mesmo perguntar-se por que os próprios humanos não enxergam isso, mesmo que eles não leiam Aristóteles, pois isso seria antidemocrático. Era de se esperar que a Revolução Francesa lhes tivesse ensinado que o comportamento que os aristocratas apreciam não é o mesmo comportamento que preserva a aristocracia, pois então teriam aplicado o mesmo princípio a todas as formas de governo. Mas eu não quero terminar o meu discurso desse modo. Eu não gostaria de encorajar que o inferno nos livre em suas mentes aquela ilusão de que vocês têm a obrigação de estimular nas mentes de suas vítimas humanas a ilusão de que o destino das nações é em si mesmo mais importante do que o das almas individuais. A derrocada dos povos livres e a multiplicação dos estados escravos são para nós apenas um meio, e é claro que são, além disso, bastante divertidos. Mas o verdadeiro objetivo é a destruição dos indivíduos, pois somente os indivíduos podem ser salvos ou condenados à danação. Somente eles podem tornar-se filhos do inimigo ou alimento para nós. O valor derradeiro para nós de cada revolução, guerra ou fome está na angústia de cada um, na traição, no ódio, na ira e no desespero que ela poderá produzir. A ideia do que eu sou tão bom quanto você é um útil recurso para a destruição das sociedades democráticas. Mas ele tem um valor ainda maior, com um fim em si mesmo, como um estado de espírito, o qual, ao excluir necessariamente a humildade, a caridade, a satisfação e todos os prazeres de gratidão e da admiração, é capaz de desviar um ser humano para longe de quase todos os caminhos que poderão finalmente levá-los aos céus. Mas vamos agora para a parte mais agradável. Cabe a mim propor um brinde em nome dos convidados, à saúde do diretor Sluggob e da Faculdade de Treinamento de Tentadores. Encham seus copos. O que é isto? O que é esse delicioso buquê que exala do copo? Será possível, senhor diretor? Retiro todas as minhas ásperas palavras em relação ao jantar. Percebo e até sinto o cheiro que até mesmo sob as precárias condições da guerra, a adega da faculdade ainda possui algumas garrafas do clássico vinho fariseu. Ora, como nos velhos tempos. Segurem o copo perto de suas narinas por um momento, nobres demônios. Segurem o copo contra a luz. Observem as pequenas linhas cor de fogo que se contorcem e se misturam no seu centro escuro como se estivessem lutando entre si. Pois estão. Sabem como esse vinho é composto? A colheita de diferentes tipos de uva fariseu que são pisadas e fermentadas juntas para produzir esse sabor delicado. São tipos que na terra são bem hostis uns aos outros. Alguns eram cheios de regras e de relíquias sagradas, de rosários, outros não passavam de seres desmazelados com expressão solene e adeptos de fúteis hábitos tradicionais de abstinência de vinho, de jogos de carta ou de teatro. Todos tinham em comum o pensamento de que eram melhores que os outros e também a distância quase infinita entre sua atitude efetiva e tudo aquilo que o inimigo é ou aquilo que ele comanda. A perversidade das religiões era, na verdade, a única doutrina viva na religião de cada um deles. A difamação era a sua crença e a calúnia a sua litânia. Com que intensidade se odiavam! Com que intensidade ainda maior odeiam um ao outro, agora que estão ligados para sempre, mas jamais reconciliados. Sua surpresa, seu ressentimento perante essa combinação, a supuração de seu rancor eternamente impenitente assemelham-se ao fogo quando ingerimos a bebida. Um fogo negro. Com tudo isso, meus amigos, será um dia de desgraça para nós se aquilo que os humanos se referem com o termo religião desaparecer da terra, pois ela ainda pode nos oferecer pecados extremamente saborosos.
A fina flor da profanação só pode crescer se for plantada perto do sagrado, e em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto nos próprios pés do altar. Vossa Eminência, vossas repelências, ilustres senhores espinhosos, sombrosos e demais nobres demônios, ergamo-nos nossos copos e brindemos ao diretor Slubgob e à faculdade. E é isso. Obrigado e até breve. Fim. Vamos então conferir as notas de rodapé que essa minha edição comentada do Paul McCusker selecionou para nós. Começamos com a menção de Farinata. E quem foi Farinata? Bom, foi um aristocrata toscano e líder militar, citado no livro Inferno de A Divina Comédia, canto 10. Eu não me aguentei e tive de pesquisar por que esse Farinata está no inferno. Bem, ele foi condenado como herege após a sua morte por suas posições políticas, mais enquadrado no quesito de crenças ligadas aos epicuristas. E por que a igreja daquela época condenava esse grupo? Porque os epicuristas acreditavam que a alma morre com o corpo, negando assim a vida após a morte. Tá, mas eu falei que ele foi condenado, na verdade, pelo seu posicionamento político. E qual era o problema político desse líder militar toscano? Bom, ele foi líder dos gibelinos que tomou a cidade de Florença dos guelfos. Embora os gibelinos de Farinata tenham obtido 2 vitórias em 1248 e 1260, os guelfos em ambas as vezes conseguiram retornar ao poder. Um ponto importante de se mencionar é que Farinata era inimigo do partido dos ancestrais de Dante, os guelfos. Sendo assim, depois de morto, a família de Farinata viu seus ossos serem removidos da cova. Sim, naquela época, os cadáveres não só podiam ser desenterrados, mas também acusados e condenados por este crime de heresia. Farinata havia morrido em 1264 e em 1283 ele e sua esposa, ambos acusados postumamente de heresia, foram excomungados. Seus corpos foram queimados e os bens de seus herdeiros confiscados. De acordo com um artigo de Jachina Sá, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, embora Dante faça os leitores perguntarem-se por que Farinata está no inferno, a resposta é bastante simples. Os seus descendentes estão a pagar pelos seus pecados políticos. Em seu livro, Dante transforma este chamado círculo de hereges num círculo metafórico de heresia política, onde coloca Farinata na vanguarda para transmitir a importante mensagem da heresia política e dos seus perigos. E a próxima personalidade citada foi Henrique VIII, que viveu de 1491 a 1547. Ele foi o rei da Inglaterra de 1509 a 1547, ano da sua morte. E qual foi o entrevero que levou Henrique VIII ao inferno? Ele queria o divórcio e, como o Papa não quis aceitar as desculpas esfarrapadas do rei para o divórcio, então ele deixou de reconhecer a autoridade do Papa, criou uma nova igreja, a Igreja Anglicana da Inglaterra, e se casou 6 vezes. E a próxima personalidade citada foi Valéria Messalina. Ela foi a terceira esposa do imperador romano Cláudio e é conhecida por sua promiscuidade e malevolência. Ela foi executada por conspirar contra o marido. A próxima personalidade citada foi Giacomo Casanova, que viveu de 1725 a 1798, e ele foi um aventureiro italiano, um autor e notório mulherengo. Seguindo a carta, Screwtape menciona Cérbero. Ele diz que antigamente as almas que chegaram ao inferno, que ele considera de pouca qualidade agora, seriam jogadas para Cérbero. Cérbero é um cão mitológico de 3 cabeças que guardava os portões do submundo e gostava de carne viva. Na sequência, Screwtape menciona Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. Ele foi um filósofo, escritor e compositor. Embora cidadão de Genebra, Rousseau mudou-se para Paris em 1742, onde acabou escrevendo livros filosóficos sobre uma variedade de assuntos, incluindo ciência política, desigualdade social e direitos. Os seus escritos e participação no clube jacobino influenciaram a Revolução Francesa e também precipitaram o reinado do terror, que foi marcado por violência extensa e execuções em massa em toda a França. O próximo citado pelo velho tentador foi George Hegel, que viveu de 1770 a 1831, foi também um filósofo,
filósofo, dessa vez alemão, e uma força motriz por trás do idealismo alemão, particularmente do idealismo absoluto em toda a Europa. A próxima personalidade mencionada por Screwtape em seu discurso foi Aristóteles, que viveu entre 384 a 322 a.C. Provavelmente o mais conhecido de todos, foi um filósofo, cientista e professor grego e um dos homens mais influentes da civilização ocidental. Continuando a carta, Screwtape fala que um aluno inteligente que consegue entender Ésquilo e Dante terão que conviver com seus coevos. Vamos lá destrinchar esse pedacinho aí. Ésquilo foi um dramaturgo grego considerado o fundador da tragédia grega. Dante Alighieri, florentino, foi o maior poeta italiano da literatura medieval, autor do poema épico A Divina Comédia. E coevos é mencionado quando Screwtape diz que o aluno inteligente será obrigado a ficar sentado ouvindo seus coevos tentando soletrar o vovô viu a uva, e coevos significa pessoa da mesma idade ou de idades semelhantes. Seguindo a carta, Screwtape diz assim: como observou há pouco tempo um político inglês, uma democracia não quer grandes homens. Aqui, Lewis provavelmente se referia a John Newman, que observou ironicamente que despotismos exigem grandes monarcas, as constituições funcionam sem eles, o que pode ter sido a base para a observação do misterioso político inglês. Uma outra referência em que Lewis também não foi claro, mas imagino que todo mundo entendeu, foi quando ele disse que uma democracia foi recentemente surpreendida pela ciência russa, uma referência aos Estados Unidos e também ao lançamento bem-sucedido de uma nave espacial, o Sputnik I, pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. Já indo para o final da carta, Screwtape está falando sobre os fariseus e ele diz assim: sobre os fariseus a difamação era sua crença, a calúnia e sua litânia. O que seria litânia? É uma oração em que se pede a Deus ou aos santos para intercederem pelos seus fiéis. Agora vamos voltar para o meio da carta, porque tem uma citação que Lewis faz e nas notas de rodapé não há nenhuma explicação, e também tentei procurar na internet o significado ou quem inspirou Lewis nesse exemplo. Escuta só. Screwtape fala sobre ditadores gregos e ele conta uma história dizendo que 2 tiranos, em que um conduziu enviado até uma plantação e lá ele cortou o topo de cada haste que se elevasse cerca de 1 centímetro acima do nível geral. Eu fiz várias pesquisas porque no livro da versão comentada e anotada que eu tenho aqui não há referência sobre isso, e pela internet também não encontrei quem seria ou o que inspirou Lewis a contar essa história dos tiranos gregos e essa plantação aí. Mas eu imagino que ele se referia a alguém, eu só não encontrei quem. Bom, é isso. Agora sim, a saga de Screwtape descrita por C.S. Lewis está completinha. Acabamos todas as cartas, refletimos em cima das principais mensagens teológicas e, por fim, acompanhamos esse último discurso do velho tentador. Confesso que senti falta de uma menção a Wormwood, ou o revés que ele e o sobrinho tomaram do paciente, mas ao contrário, Screwtape apenas fala para os jovens tentadores de sua carreira muito bem sucedida. Pobre Wormwood, que teve de ouvir tudo isso caladinho. Falando nisso, nem vou entrar no mérito da discussão do uso que a palavra democracia tem sido empregada por vários ditadores, por vários políticos do mundo todo para justificar as ações mais contraditórias, para dizer o mínimo. Bem, essa parte eu vou deixar para sua própria reflexão. E agora sim podemos afirmar mais um projeto de leitura finalizado. Dessa vez, ao contrário de interromper a leitura com as explicações dos comentários, preferi deixar para o final. Ainda eu não tenho claro se a inclusão das notas de rodapé no meio do texto ajudam ou atrapalham, e se as explicações no final fazem sentido, já que a história já passou e aí não sei se você consegue conectar ou relembrar de todas as pessoas que foram mencionadas ou situações. Eu ainda não decidi o que é melhor. Acho que para a Divina Comédia, ao contrário do Paraíso Reconquistado, eu vou deixá-las pro final também, a não ser que seja algo que precisemos saber ali no meio do texto para continuar entendendo. Vamos ver como vai
funcionar. Agora, como prometido, vamos olhar a carinha dos livros que fizeram parte desse projeto de leitura. Se você está me ouvindo pelo YouTube, continua comigo mais alguns minutos de vídeo, e se você está me escutando em outra plataforma, me despeço de você aqui e fica o convite para me visitar também no YouTube, caso tenha ficado curioso. Nos encontramos nos próximos áudios. E você que ficou, vem comigo, porque dessa vez vou te levar para um lago que fica ao lado da minha casa para darmos uma olhada nos livros que foram nossos companheiros durante todos esses meses. O livro em inglês que utilizei para fazer a leitura é esse aqui da Harper One, com as anotações de Paul McCusker. Esse é um livro para colecionador, grande, capa dura e com uma diagramação bem espaçada. Se fosse uma versão mais enxuta, acho que seria metade desse tamanho. A fonte é grande e há bastante espaço em branco. Eu aproveitei para fazer algumas anotações, porém achei meio que um desperdício de papel, já que são poucas as notas explicativas. As anotações de Paul são interessantes, porém por muitas vezes irrelevantes. Não sei se há necessidade de uma edição como essa. Eu acredito que poderia ser mais simples, usando melhor os espaços ou incluindo mais detalhes das fontes citadas. Não sei, achei que essa edição traz poucas adições e há muito espaço em branco. Agora, a estrela mesmo é esse guia de estudos de Mondo Gonzalez. Inicialmente eu baixei no Kindle uns 5 livros de estudo desse livro, e o que eu mais gostei foi dessa, então decidi comprar a versão física dele e ficar com as outras no Kindle. Minha surpresa foi o tamanho dessa edição. É do tamanho dos meus livros escolares, é enorme. Eu confesso que eu não gostei desse tamanho todo, é desconfortável de manusear e fazer anotações se ele não estiver na mesa. A fonte não é grande, mas também não é difícil de ler. Com o passar do tempo, eu fui me acostumando com o tamanho, até porque Mondo produziu um material tão rico que tudo se tornava um detalhe perto do conteúdo contido ali. Esse é um livro que pode ser utilizado tanto para estudo individual como em grupo. Continuo recomendando e olha só, essa é a carinha do autor. Simpático, não? Agora vamos para os livros que estão no Kindle. A versão gratuita do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz vem com o título Cartas do Inferno, com a tradução da Susanna Capp. No geral, eu gosto bastante dessa versão, porém acho que algumas vezes ela faz uma tradução meio literal, deixando o texto sem sentido, e em outras ocasiões ela adiciona coisas que não fazem parte da versão escrita por Lewis, mas no geral gostei bastante de trabalhar com ela. Já a segunda versão do livro em português que utilizei foi essa da Martins Fontes de 2009, com tradução da Juliana Lemos. Aqui notamos a diferença entre as duas versões, a paga e a gratuita. A tradução é bem mais fiel ao original, além de trazer substituições de exemplos muito característicos da cultura inglesa para o português. Essa é uma versão que eu também recomendo. Agora, dos guias de estudos, fiquei apenas com 2 no Kindle. Esse do William O'Flaherty, eu não sei como é que se pronuncia, chamado C.S. Lewis Goes to Hell. Na parte 1 desse livro você tem um glossário explicando algumas palavras do tipo o que é hedonista e quantas vezes essa palavra é mencionada nas cartas. Na parte 2, um guia de estudos bem simples, poucas perguntas, respostas superficiais e sem nenhum embasamento bíblico. E o último guia de estudos é esse aqui, The Screwtape Letter Study Guide de Alan Vermilye. Bom, fica aí o nome para vocês conferirem. Nesse aqui você encontra uma apresentação dos personagens e depois ele segue carta por carta. Outro livro que usei bastante foi O Cristianismo Puro e Simples, do próprio C.S. Lewis, onde encontrei muitas das referências e explicações de assuntos discutidos nas cartas. E chegando quase ao final, a minha Bíblia, essa é a Bíblia, a Mensagem, e foi uma das que mais utilizei aqui. Ela é diferente das demais porque ela é parafraseada, parecida com o que eu fiz nas leituras de Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado. Obviamente, resguardando as devidas proporções. Não estou me comparando com o trabalho feito aqui, mas você entendeu qual é a ideia, não é? Agora, essa Bíblia, assim como as demais, tem uma apresentação antes de dar início a cada livro da Bíblia, onde ela vai contar qual é a história do povo naquele período, quem foi o autor, quem eram os destinatários, e até essa parte é mais interessante do que a linguagem mais formal que você encontra nas outras Bíblias. Porém, essa aqui não substitui as Bíblias de estudo, mas ela é gostosa de ler por ter uma linguagem mais contemporânea. Eu gosto de ler principalmente o Velho Testamento nela. O Novo Testamento eu já não gosto tanto porque eu acho que ela faz algumas alterações que mudam o significado do texto ou perde a ênfase de passagens que, na minha opinião, são importantes.
E para finalizar, sempre uso esse comentário bíblico do William MacDonald. Ele é bem completo, faz um resumão de cada capítulo, explica versículo por versículo, além de esclarecer possíveis dúvidas de interpretação. Gosto bastante e uso sempre. E é isso, esses foram os livros utilizados por mim para te contar essa história. E todos estarão listados na descrição desse áudio. Obrigada pela sua companhia até aqui. Nos encontramos nos próximos áudios. Fique com Deus e até lá. Tchau!